E aí, você decidiu se você gostaria de ser uma Marta, uma esposa, uma tia ou uma Aya em The Handmaid's Tale? Eita! Fala, meu povo! No review do 12º episódio da segunda temporada de The Handmaid's Tale, eu fiz uma pergunta pra vocês que era a seguinte: se você pudesse decidir mesmo, sem a opção de fugir, morrer ou ser livre, ser uma Marta, uma tia, uma Aya ou uma esposa no universo de Gilead, no universo da série de The Handmaid's Tale, o que você escolheria por livre, espontânea vontade ser? Lembrando que todos os bônus e ônus, apesar de que nem todo mundo ali tem bônus, de todas as categorias você teria que assumir, ou seja, tratar mal quem você tem que tratar mal, ou sofrer as consequências de ser alguém que é maltratado ali na sociedade de Gilead. O que seria mais interessante pra você ser naquele universo sombrio e muito louco de Gilead? Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, lembrando que essa é a última semana da segunda temporada de The Handmaid's Tale, então você não pode deixar de participar do sorteio que a gente está fazendo em parceria com a Nerdologia Shop de um pôster de The Handmaid's Tale. O link para participar do sorteio tá aqui na descrição. E você também está convidadíssimo ou convidadíssima a entrar no nosso grupo secreto do Facebook de fãs de The Handmaid's Tale, o Clubinho The Handmaid's Tale. O link também tá aqui na descrição. Se você estava vivendo nas montanhas e perdeu qualquer um dos nossos vídeos sobre a segunda temporada dessa série magnífica, o link da playlist também está aqui na descrição. E agora a gente vai continuar porque essa semana é uma semana especial. Estamos caminhando para o final da segunda temporada. Sexta-feira teremos vídeo de review do episódio final e uma live especial à meia-noite, comentando as mazelas com todos os nossos cacos emocionais e estruturais sobre todos os acontecimentos dessa segunda temporada. O review vai ser comigo sozinha, como sempre, mas a live será comigo e com o Panda, então vocês poderão ter todos os comentários maravilhosos desse ser maravilhoso que vocês tanto amam também. Beleza? Sabe o que eu achei mais engraçado de todas as respostas de vocês nesse último vídeo, com essa minha pergunta tão impactante? É que a maioria de vocês preferiu ser Marta. E eu vou te dizer que eu entendo os motivos, porque vocês disseram o seguinte, de que de todas as opções, as Martas são as únicas que não fazem mal a ninguém. Se elas simplesmente ficarem dentro da casa que elas são designadas a estar e trabalhar, e elas só cozinharem, fizerem as tarefas domésticas e não se meterem na vida de ninguém, elas vão viver no universo de Gilead como se nada tivesse acontecendo nesse mundo. A única coisa que acontece é que, por exemplo, você pode ter sido no mundo anterior a Gilead uma médica muito importante, uma professora muito maravilhosa, ou uma advogada muito impactante, cheia de opiniões, e nesse momento, ali em Gilead, você não vai ser ninguém. Você só vai ser um funcionário, uma sombra da casa de pessoas que ignoram a existência das mulheres como seres funcionais na sociedade. É uma opção saudável em termos de não ser estuprada, obviamente, e em termos de não precisar maltratar ninguém com as próprias mãos, como acontece com as tias. Mas, em contrapartida, você vai ter todo o seu conhecimento e toda a sua existência simplesmente ignorado por todo mundo que está ao seu redor. Para algumas pessoas que realmente só se importam com sobrevivência, até pode ser uma posição, assim, tranquila, de se ficar ali o resto da vida só para garantir que você vai ter uma saúde, uma existência e não vai ser maltratado em momento nenhum. Mas a gente não pode esquecer que existem pessoas que têm um orgulho muito grande do que são e do que conquistaram ao longo de toda a trajetória de suas vidas. Essas pessoas, acho muito difícil, aceitariam ficar como sombras de outras pessoas pelo resto da vida sem se cansar em algum determinado momento. Então você, Marta maravilhosa, revoltada com todos os acontecimentos de Gilead, mas ainda assim subserviente por uma questão de sobrevivência, será designada a fundar o Mayday ou a participar do Mayday como pessoa ativa da sociedade que talvez sobreviva por um bom tempo, mas se canse dessa vida toda de escravidão ali velada que acontece na casa dos comandantes e das esposas. Por que não ser uma Aya? Vou te contar por quê. Porque você é estuprada mensalmente, sem gosto, sem amor, sem absolutamente nenhum tipo de piedade. As pessoas na sociedade de Gilead
acreditam que você é meramente um útero ambulante, uma pessoa fértil capaz de repovoar essa terra destruída pelos antepassados de todo mundo que está em Gileade. Teve muita gente comentando assim, mas as aias, teoricamente, também são como as Martas, não, amigo. Uma coisa é você lavar a louça e fazer comida, outra coisa é você ser estuprada e carregar o filho de outra pessoa que você não tem a menor afinidade e passar por todas aquelas cerimônias insanas e entregar o seu filho depois que você dá a luz para outra pessoa e ser descartado como se fosse uma parideira automática sem sentimentos. Não é assim que funciona, infelizmente. Tem uma dúvida que muita gente pergunta sempre nos vídeos, principalmente a galera que não leu o livro O Conto da Aia, que é a seguinte: como que uma mulher vira aia? Por exemplo, a esposa do padeiro era a esposa do padeiro, ela tinha uma família. Por que ela não virou uma aia se ela era uma mulher fértil? Bom, o caso é o seguinte: dentro da sociedade de Gileade existe um fundamento religioso dos filhos de Jacó. Toda a base da sociedade deles foi construída com os fundamentos religiosos dessa galera e com fundamentos também do estudo da Serena, que era um estudo que dizia que as mulheres não estavam focando mais no seu objetivo natural de dar à luz, de procriar, de povoar a terra, estavam focando nas suas profissões, nas suas vidas pessoais e que por isso as crianças estavam nascendo com problemas ou estavam deixando de nascer, as mulheres estavam deixando de ser férteis. Existia todo um estudo científico feito pela Serena e por tantas outras pessoas na sociedade dos Estados Unidos anterior a Gileade. Quando Gileade se iniciou, as mulheres homossexuais férteis foram designadas para o cargo maravilhoso de aias. Assim como todas as mulheres, por exemplo, divorciadas, casadas, como a June, por exemplo, depois de um cara se separar da esposa dele, ele foi lá e casou com uma outra mulher. Essa segunda mulher também virou aia. Por que não foi todo mundo? Algumas mulheres se mataram, outras mulheres fugiram, como muita gente viu, para o Canadá. Outras mulheres simplesmente foram levadas como criminosas para as colônias. Várias coisas aconteceram no início da transformação, no início da construção de Gileade, que a gente ainda não assistiu na série. Eu acho que esses conteúdos sobre quem é o quê, por que cada um tá onde, eles estão sendo diluídos durante toda a série para que não tenha um conteúdo tão maçante como, por exemplo, documentos oficiais de Gileade que tem no livro. Então, se você tem dúvidas sobre os detalhes históricos da sociedade de Gileade, dá uma olhadinha no livro O Conto da Aia, que lá você vai entender toda a parte técnica dessa sociedade. Mas se você estiver acompanhando pela série, calma, que eu acho que aos pouquinhos a gente vai entender como que está sendo construída essa sociedade, quais são os fundamentos básicos. Por exemplo, a história da Eden na segunda temporada serviu muito pra gente entender como funciona toda essa trajetória de traição, de uma menina criada em todos os preceitos da sociedade de Gileade, como que é a criação, o que acontece com as adolescentes virgens, por exemplo. Enfim, deu pra entender um pouquinho na prática como funciona. E eu acho que essa vai ser uma prática cada vez mais ativa dentro da série The Handmaid's Tale, que é mostrar ativamente, com personagens que a gente se importa e que a gente se interessa, quais são as regras oficiais dessa sociedade insana de Gileade. Aí vem a minha dúvida: por que você não seria uma tia? Como a tia Lídia, por exemplo. Tem muita gente que tem um ranço absurdo e eterno sobre a tia Lídia. E eu vou te dizer por quê. Porque você pode ter sido uma pessoa incrível na vida anterior a Gileade. Você pode seguir as regras da sociedade de Gileade, trabalhando ativamente ali como uma soldada, que é o que todas as tias são. Soldados que regulamentam toda essa existência das aias. Elas são responsáveis por ensinar as aias, por doutrinar as aias, por acompanhar o dia a dia das aias, antes e depois de concepções e gestações, enfim, todo esse universo das aias está na mão das tias. Por que é tão difícil ser uma tia? Porque você, como mulher, precisa colocar de lado a sua empatia e o seu sofrimento pessoal para poder doutrinar uma outra mulher, para ela ser insensível, para ela deixar de lado todos os seus instintos maternais, para dar valor àquela sociedade que claramente não beneficia nem um pouco todas elas. Ser uma tia, eu acho que é um dos cargos mais difíceis em Gileade, porque você, como aia, é uma vítima daquela sociedade. Mas você, que não teve opção e foi colocada como tia, você é obrigada pela lei a seguir determinadas atitudes e regras que você não concorda 100%. A gente vê muito no olhar da tia Lídia o tempo inteiro que ela se questiona. Eu ainda não assisti o episódio final, não sei o que acontece, já vimos os teasers, inclusive, já vimos que tia Lídia sofre um pouquinho na mão de Emily, mas a gente não sabe por quê, como, cadê, quando, aonde
que isso vai dar. Então eu acho que ser uma tia é uma ação ali bem complicada também na vida de Gilead. Agora, ser uma esposa. Teve gente falando assim, ser uma esposa não é tão difícil, porque você não tem que maltratar ninguém. A Serena maltrata a June porque ela é uma pessoa ruim, mas o restante das esposas não precisa necessariamente maltratar uma Aya. Gente, eu só vou fazer uma pergunta pra vocês. Uma mulher que segura a mão de outra mulher pra ela ser estuprada por livre e espontânea pressão, fazendo qualquer tipo de cerimônia, chamando de cerimônia religiosa para que uma mulher seja estuprada no meio das suas pernas, não é maltratar outra mulher? Eu não tô falando do maltrato psicológico que a Serena faz com a June. Eu tô falando que todas as esposas participam mensalmente de atos extremamente aterrorizantes contra as aias. Se isso não é maltratar outra pessoa, gente, eu não sei o que significa maltratar pra vocês. Lembrando que essa semana tem a exibição do episódio final de The Handmaid's Tale. Estamos muito ansiosos para descobrir o que vai acontecer finalmente nesse final de temporada e o que a gente pode esperar para a terceira temporada de The Handmaid's Tale. Se você não respondeu no nosso último vídeo, responde aqui nos comentários. O que você optaria por ser dentro da sociedade de Gilead, caso você pudesse escolher uma esposa, uma tia, uma Marta ou uma Aya? O caso é o seguinte: nenhuma mulher dentro da sociedade de Gilead é feliz. Nenhuma. E essa conclusão, pra mim, é indiscutível. Não tem como você ser feliz como uma mulher dentro daquela estrutura hierárquica de sociedade que eles construíram em Gilead. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e estejam juntos com a gente aqui na sexta-feira, tanto para o review do último episódio da segunda temporada, quanto para a live meia-noite para comentar toda a segunda temporada e tudo que a gente achou dessa história maravilhosa criada por Margaret Atwood para o mundo, para mudar a mente de todo mundo desse mundo que a gente vive. Beijo e até a próxima. Tchau!